vezes nós, como seres humanos, nos acomodamos em certas situações, nos acomodamos e deixamos de viver aquilo que realmente Deus programou ou Deus projetou para a nossa vida. E nós queremos nessa noite falar, baseado no texto de Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10, deixemos de correr atrás de migalhas e busquemos viver uma vida abundante. Deixa de viver de migalhas, porque Deus quer restaurar a sua vida. Atos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, e levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. Versículo 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pai querido, nessa hora, ó Deus, a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, possa ministrar a tua palavra da forma como o Senhor, ó Deus, quer, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações abertos, para ouvir a tua palavra, ouvir a mensagem e entender e colocar em prática aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele não é apenas uma história, a história de um homem do passado. É sobre coisas que corriqueiramente acontecem na nossa vida atualmente. Nós podemos encontrar com pessoas dessa forma, ou seja, pessoas acomodadas vivendo de esmolas, vivendo de migalhas. Quando nós falamos isso, estamos falando também da nossa vida espiritual, que muitas vezes nos contentamos com pouco, apenas com migalhas. E eu sempre falo que às vezes nós corremos atrás de migalhas que o próprio Satanás está querendo jogar na nossa frente, e deixamos de viver a vida abundante que Deus tem para nós, porque fitamos os olhos em coisas pequenas. E a Bíblia fala que esse homem nasceu paralítico e ele nunca teve a sua chance, nunca teve como fazer a sua própria escolha. A vida para ele era limitada, era uma vida travada, uma vida dependente, e ele dependia que alguém os colocava ali estrategicamente para pedir esmolas. E aquela hora, a hora nona, 3 horas da tarde, era a hora que se reunia para a oração, era onde tinha um bom grupo de pessoas que adentrava o templo, e estrategicamente aquele homem era colocado ali. Todos os dias, colocado à porta do templo, pedindo esmolas. E ele estava ali, como ali tinha uma aglomeração de pessoas, ele estava no lugar certo, mas ele estava com o objetivo errado, ele estava com a sua vida travada, a sua vida errada. Eu falo porque talvez nós, muitas vezes, estamos em lugares certos, no momento certo, mas com objetivos errados, com os nossos olhos fechados para o que realmente precisamos buscar. Quantas pessoas são membros de igreja? Quantas pessoas fazem parte de uma comunidade e durante muito tempo ainda não experimentou e não viveu
aquilo que Deus quer que vivamos. E nós experimentamos ou queremos coisas simples, coisas pequenas, nos contentamos com migalhas. Hoje pela manhã, quando estudamos a escola bíblica dominical, o irmão Alessandro fez a pergunta: o que você perdia hoje? A primeira pergunta: o que você perdesse hoje faria com que você perdesse o sentido da vida? E quando nós ouvimos esse tipo de pergunta, se eu perco algo na minha vida, eu vou perder o sentido, não dá mais para viver, eu começo a pensar em coisas materiais, em coisas palpáveis. Querido, nós podemos viver sem muitas coisas, o que nós não podemos viver é sem a presença de Deus. O que faria sentido na nossa vida se Deus não estivesse conosco? Então nós precisamos entender e precisamos focar no que realmente é importante para a nossa vida. E talvez pessoas nessa noite, irmãos, amigos, visitantes, esteja aqui hoje porque Deus o conduziu para cá, porque Deus quer falar com você nessa mensagem. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque Deus tem algo para que você aprenda nessa noite. Talvez você entrou aqui com seu coração cansado, sua vida travada, com seus olhos fitados em apenas coisas materiais, em coisas simples, em pequenas coisas, em migalhas. Mas entenda, Deus tem algo novo para você. Deus quer transformar a sua vida. Quantas pessoas, assim como eu disse, vivem em igreja, membro de igreja há muito tempo, mas ainda não teve uma vida mudada, uma vida transformada. Aquele homem vivia de esmolas, e ainda hoje muita gente vive dessa forma, apenas de donativos. No ano passado, quando eu estava na recepção ali da igreja, adentrou no nosso templo um rapaz, e ele, possivelmente, muitas pessoas conhecem aqui na cidade, e ele adentrou aqui no templo e ele me conheceu. Ele falou: ô pastor, eu precisava de uma ajuda, eu estou já há dias vivendo na rua, será que não daria para você arrumar uma condição para mim poder pagar um hotel para mim? Eu falei para ele assim: ó, vamos ficar aqui no culto, participa conosco do culto, e no final a gente conversa sobre isso. E ele achou que ficar no culto e esperar para conversar no final ele queria a solução imediata, que eu desse uma resposta imediata. Falei: fica, no final nós conversamos sobre isso. Vou conversar com o pastor Vinícius, com o pastor Jardel, os pastores da igreja, e nós vamos ver o que podemos fazer. E ele então resolveu ir embora e não esperou. E às vezes nós ficamos assim: eu quero algo imediato, e esse imediato pode ser algo simples, algo pequeno, algo migalhas, perante aquilo que Deus quer para nós, para nos oferecer. E aquele homem então não tinha mais sonhos. Eu vejo que aquele homem, a Bíblia não dá para entender exatamente quantos anos aquele homem tinha, mas ele já era um adulto, e ele sempre viveu daquela forma. A Bíblia fala que ele tinha aquela condição de nascença, e ele então viveu a sua vida toda daquela forma. Ele já tinha se acomodado. E nós também muitas vezes nos acomodamos a nossa vida com aquilo que nós temos e não queremos projetar algo maior para a nossa vida. E às vezes na nossa vida espiritual também fazemos dessa forma. Deixamos de ler a Bíblia porque eu acho que já sou suficiente. Deixamos de ter o nosso momento com Deus de oração, nosso momento devocional com Deus, porque acho que já não preciso mais. Deixamos de viver esse momento de comunhão, de participar da igreja, porque acho que é ruim demais, ou é pesaroso demais eu vir para a igreja. E aquele homem, ele queria apenas uma esmola. E muitas vezes nós também desistimos da vida. Aquele homem retrata a vida de algumas pessoas que desistiram de viver, de buscar algo maior. Hoje tem muitas pessoas pedindo ainda esmolas, querendo viver de migalhas, buscando aí migalhas por um pouquinho de atenção,
um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria, mas no fundo ele continua vazio, porque aquele vazio do seu coração, as coisas do mundo não vão preencher, apenas Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Nada nesse mundo preenche o que só Deus pode preencher. E por isso eu preciso entender que se eu quero viver algo extraordinário na minha vida, eu preciso de ter esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus. Portanto, se eu quero viver algo extraordinário, se eu quero deixar de viver de migalhas, se eu quero viver uma vida abundante, eu preciso entender uma primeira coisa que eu preciso entender, que a vida está em Jesus. Jesus é essa vida abundante. Jesus é essa vida abundante. João capítulo 10, versículo 10, ele fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir, e Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenha plenamente, ou seja, que tenha uma vida abundante. É isso que Jesus quer oferecer, mas eu preciso de estar no momento certo e aproveitar a oportunidade. E não adianta eu estar no momento certo, no lugar certo, mas eu ficar pensando pequeno. 1 Coríntios capítulo 15, 19, o apóstolo Paulo vai dizer que quando nós pensamos em coisas materiais, quando nós pensamos em apenas essa vida aqui, nós somos miseráveis, porque nós precisamos de pensar e além, pensar na vida abundante que Deus tem para mim e para você. É isso que precisamos focar. E aquele homem teve aquele encontro com os dois discípulos, Pedro e João, e a sua vida já não foi mais a mesma, a sua vida mudou. Você também, se você quer a mudança de vida, isso depende de você. O encontro que muda a sua vida, o encontro que pode transformar a sua vida, é o encontro com Jesus. E assim como eu disse, muitas vezes fazemos parte de uma comunidade, fazemos parte de uma igreja, mas ainda não temos um real encontro com Jesus. Não vivemos esse encontro plenamente. Mas quando nós experimentamos isso, experimentamos viver essa vida abundante. E aquele homem estava na porta, colocado ali estrategicamente. De repente aparecem então os dois apóstolos. Passa ali então Pedro e João. E aquele homem, costumeiramente, como ele havia pedido algo, e Pedro então diz para ele: olha para nós. Olha. E o texto vai dizer que aquele homem então fitou os olhos nos apóstolos. E hoje Deus está dizendo para você: por que você não olha para mim? Deus está dizendo para mim e para você: por que você não olha para mim? Você continua vivendo atrás de esmolas, atrás de migalhas. Olha para mim. Aquele homem teve um encontro, e aquele encontro com os apóstolos foi um encontro quando Pedro então fala: ó, eu não tenho o que você quer, eu não tenho esse ouro nem prata, eu não tenho dinheiro, não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Ele tinha algo que é bem maior do que a expectativa, que é a expectativa daquele homem. Ou seja, ele tinha o poder de Deus. Ele apresentou Jesus para aquele homem. E a segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus não veio para dar pouco, mas ele veio para transformar, ele veio para mudar. Jesus não veio para te dar apenas migalhas, o que você estava pedindo. Jesus não veio para dar, o Pedro, o apóstolo, não ofereceu apenas o que aquele homem estava pedindo. Ofereceu e deu além do que era a sua expectativa. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Então Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo que você viu, do que tudo que você imagina. Você só precisa de um encontro com Ele.
Pedro disse para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro. Ou seja, eu não tenho o que você está pedindo, mas eu tenho muito mais do que você está pedindo. O que ele tinha era o poder de Deus, era o poder de Jesus. E naquele momento, tudo muda na vida daquele homem. Aquela vida foi transformada. E quando então você tem esse encontro e recebe Jesus na sua vida, tudo muda. A coisa acontece, não é que vai acontecer daqui a algum tempo, a coisa vai acontecendo gradativa. Não, aconteceu na hora. O texto vai dizer que aquele homem, então, Pedro pega pela mão daquele homem, e aquele homem, então, pela primeira vez se coloca em pé, e pela primeira vez aquele homem sai andando. Pela primeira vez aquele homem é levantado. Pela primeira vez na vida, aquele homem anda. Talvez o que você viveu até hoje é apenas migalhas, e por isso você continua estagnado no que você está. Talvez o que você precisa desse encontro com Jesus para que a sua vida mude, para que você comece a caminhar, para que você comece a crescer. E o que mudou a vida daquele homem não foi coisas materiais, não foi terapia, não foi o seu esforço próprio, não foi o poder da religião, não foi ser membro de uma determinada igreja, não foi o seu status. Muitas vezes nós nos preocupamos com isso, mas o que mudou aquele homem foi o poder de Jesus. E é esse poder que nos transforma, e é esse poder que muda a nossa vida, e é esse poder que quer mudar a sua vida, se você ainda não experimentou. Esse mesmo Jesus, ainda hoje, transforma vidas. Esse mesmo Jesus ainda muda, restaura, transforma famílias. Ele quer te dar uma nova vida, te dar uma nova oportunidade. A esmola talvez resolveria o problema daquele homem temporariamente, talvez até por aquele dia, mas no outro dia ele precisaria novamente estar pedindo esmolas. Mas Jesus, ao mudar a sua vida, agora aquele homem não depende mais de ninguém. Ele pode caminhar, ele pode trabalhar, ele pode buscar o seu sustento. E assim, quando Jesus muda a nossa vida, nós não dependemos mais de situações, de coisas materiais, não dependemos mais das pessoas. Eu não dependo mais da religião, eu não dependo mais do meu próprio esforço. O que eu dependo, continuo dependendo, é de Deus, é de Jesus. Essa é a mudança. A terceira coisa que nós aprendemos desse texto é que quem encontra Jesus, a partir de agora não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo. Quem encontra Jesus não permanece na mesmice. A Bíblia fala que aquele homem agora andava, saltava, pulava, louvava a Deus. Aquele homem que até então era reconhecido lá fora como um paralítico, alguém que dependia de outra pessoa para levá-lo até lá. Agora aquele homem anda, aquele homem pula, salta e louva a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça de Deus. 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Aquele homem entrou no templo agora diferente.
Aquele homem entrou no templo agora não da forma como ele vivia, porque é isso que Deus faz. É isso que Jesus faz na nossa vida, quando Ele entra na nossa vida e muda e transforma. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Essa é a proposta de Deus para você nessa noite. Talvez você ainda não experimentou essa vida abundante. Talvez você continue dependendo de situações. Talvez você continue dependendo de você mesmo. Talvez você anda correndo atrás de esmolas, de migalhas. Jesus quer dar vida abundante a você nessa noite. Eu não sei a forma que você entrou aqui, mas a escolha é sua. Ou você sai da mesma forma que você entrou, ou você pode sair completamente diferente. Você pode sair completamente mudado, transformado, restaurado pelo poder de Deus. Talvez você pode se identificar com aquele homem, vivendo uma vida estagnada, dependendo de outras pessoas, dependendo de migalhas, dependendo de donativos, a sua vida espiritual amarrada, parada. Talvez você vive preso nos vícios, preso na ansiedade, preso na tristeza, preso em uma vida sem rumo, uma vida sem direção. Talvez você até tenta, mas não consegue andar, não consegue sair do lugar. A verdade é que você não precisa de migalhas, você não precisa de esmola. O que você precisa é de Jesus. O que você precisa é de um verdadeiro encontro com Jesus. E Ele está de braços abertos, esperando você tomar a sua decisão. Se você até hoje não experimentou, se você até hoje continua parado no tempo e acha que a sua vida estagnou e que Deus esqueceu de você e que a sua vida é isso, assim como aquele homem não tinha mais sonhos, a sua vida pode ser mudada, sua vida pode ser transformada. Deus quer curar o seu coração. O vazio que tem na sua alma, o vazio que tem dentro de você, que você procura preencher com coisas, talvez com bebidas, com pornografia, com tantas outras coisas que temporariamente resolve o seu problema, mas daqui a pouco você está procurando de novo, porque o vazio continua. Deus quer preencher esse vazio do seu coração, mas a decisão é sua. Você pode sair daqui mudado, transformado, restaurado, mas você pode continuar na mesmice, porque o mesmo Deus que agiu lá no passado, o mesmo Deus de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Deus que nós cremos, é o mesmo Deus que ainda hoje levanta os que estão caídos. O mesmo Deus é o Deus que ainda restaura vidas, é o Deus que muda, transforma histórias, e Ele quer mudar a sua vida. Hoje a oportunidade para você. E hoje, se você quiser tomar a decisão de receber Jesus no seu coração, de ter essa vida transformada, se você está parado no tempo e quer voltar a andar, caminhar com Jesus, Ele está pronto a mudar, a transformar a sua vida. Portanto, deixe de lado essa vida de esmola, essa vida de migalhas, e comece a viver o novo de Deus na sua vida. Amém?